amores, bem-vindos a mais um vídeo neste nosso canal. Meus amores, aproveitei que eu vim aqui para o centro e mais uma vez vim aqui na Casa das Rosas, que é um sítio que eu gosto muito de estar, é calmo. Para quem gosta de ler, vai amar conhecer esse sítio aqui em São Paulo. Tipo, é uma viagem assim no tempo. Eu tô aqui sentadinha no quarto do casal, né? Então decidi gravar aqui um pouquinho para vocês, né? Também para ter uma outra dinâmica aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo, eu visitando a Casa de Rosas, meus amores, vai visitar, já tá aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Chamo-se Exaltina, C de Cesaltina, C de Crespa, C de casada, C de cabeleireira e C de Crespa, meus amores. Então, como vocês viram lá no título, vou falar aqui dos 6 meses morando aqui no Brasil. Minha gente, já se passou 6 meses. Parece pouco, mas já é um bom tempo, né? E eu ainda digo que eu estou assim num processo de adaptação. Claro que falar do Brasil, nós não estamos muito distante assim em termos cultural, Angola e Brasil, né? E sem falar que falamos o mesmo idioma, que já é meio caminho andado, né? Já não tem essa questão língua, embora o sotaque do brasileiro não é o mesmo que o sotaque angolano, mas a gente se comunica muito bem, muito bem. Então a comunicação para mim foi uma coisa assim rápida, né? Claro que aqui tem alguns termos que eles usam e que nós não usamos, né? E vice-versa, né? Tem muitos termos também que nós usamos e que eles não usam. E há termos assim que eu digo que às vezes são meio que palavras-chave quando a gente for perguntar alguma coisa ou conversar com alguém, mas são termos básicos. E realmente a adaptação aqui no Brasil não foi assim uma coisa impossível, né? Claro que eu não digo que foi fácil, porque nada é fácil. Nós não estamos a sair assim de um bairro para outro bairro. Nós saímos literalmente de um país para outro país que tem uma maneira de operar diferente. A gente tem que procurar se ajustar, né? A nova realidade do país em que você está. E que eu digo que não foi assim difícil, e ainda me considerando em adaptação, tem sido muito bom estar no Brasil, né? E questão assim de interação com as pessoas também tem sido bom, muito bom, né? No princípio, aquela dificuldadezinha de você apanhar os transportes públicos, claro que você não conhece nada, não sabe como funciona, mas andar de metro para mim foi assim bem fácil, né? Foi rápido. Claro que eu baixei todos os aplicativos. Primeira coisa, meus amores, quando a gente vai para qualquer país, nós temos que ter os aplicativos aí em dia, porque graças a Deus aqui os aplicativos funcionam, né? O Google Maps, né, que em Angola não funciona, Angola funciona, mas a margem de erro é maior em relação aqui. Então, eu baixei o Google Maps, baixei o Movit, e também lá vem o autocarro, né? Que é para me guiar, mas andar de metro, monotrilho e o trem, né, que é o comboio, algo bem rápido, né, de se ajustar. Claro que a pessoa tem que ter muita atenção, né, conhecer a plataforma que você vai ter que subir, a estação que você vai ter que descer, mas foi fácil, porque até o metro e o monotrilho e o comboio, eles vão anunciando de estação para estação, de estação para estação. Agora já o autocarro, aí a coisa muda um pouquinho de figura, porque eles não anunciam as paragens. Necessariamente você tem que conhecer onde você vai descer, e para uma recém-chegada, o autocarro não era assim uma opção para mim, né? Porque o risco de me perder era maior, embora eu tenha usado os aplicativos, que eu poderia pedir uma indicação, mas é meio chato pedir indicação, é meio chato. Então, para não ter que se perder, eu preferi usar
simplesmente o metro, né? E porque a gente não pode se dar o luxo de estar a andar aí de carros do aplicativo, né? Andar de Uber, porque é um pouquinho dispendioso, e andar de transporte público é mais acessível e eles aqui funcionam, né? Claro, nada 100%, tem os seus erros, as suas falhas, como em qualquer parte do mundo, mas eu costumo dizer, é mínimo, né? Tivemos aí uma situação que uma vez o metro parou de funcionar, meus amores, aquilo foi uma loucura. Eu nunca vi tanta gente junta assim, porque o metro, no horário de ponta, o monotrilho, nos horários picos, aquilo fica tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, né? Mas como o monotrilho passa numa sequência rápida para ir esvaziando as pessoas, então quase que você não nota muito, mas você vê. Entrou alguém aqui. Então, já me perdi. Então, em questão de transporte público, eles funcionam. O autocarro, eu precisaria de ter um pouco de mais agilidade, então eu preferi, né, primeiro me locomover só com metro, monotrilho e o comboio, e deixar o autocarro para mais lá para frente, né, até eu dominar bem as coisas. E também quando comecei a andar de autocarro não foi assim muito difícil, claro que eu tinha que ter mais atenção, tinha que marcar bem, né, onde eu iria subir e onde eu iria descer, né? E porque o autocarro ele não para em todas as paragens, assim, e nem vai anunciando. Claro, se tiver pessoa para descer e subir em todas as paragens, ele vai parar. Mas se não tiver pessoa para subir e descer, ele não vai parar. Então, realmente precisaria de mais agilidade mesmo do autocarro. Mas também foi rápido, né? As pessoas também, pelo menos, né, no bairro em que eu vivo, as pessoas são bem comunicativas, interagem. O brasileiro é que nem assim um angolano, gosta de uma boa conversa, né? Gosta daquele bom dia bem alargado. Olá, bom dia, tudo bem? Tá tudo bem contigo? E pelo menos, né, até agora a interação tem sido boa mesmo. A segurança, né, do bairro em que eu vivo é boa, mas claro, né, nós temos que ter todo o cuidado mesmo. Nós precisamos ter cuidado em qualquer parte, né, porque tem cada país, né, tem a sua taxa de criminalidade, né, e também o Brasil é grande, muito grande. Mas claro, nós temos que nos cuidar. Além disso, quem faz a nossa segurança maior é só Deus, né? Então a gente faz a nossa parte e Deus faz a sua. E hoje eu acho que eu levei um mês, né, para circular. E agora sim, em sítios que eu já fui mais de 1, 2, 3 vezes, eu já consigo chegar sem o aplicativo, vou e volto numa boa. Sítio novo, claro que eu vou usar o aplicativo para chegar, né, porque eu não quero me perder. E eu também tive uma boa rede de apoio, minha gente. Não eram pessoas que estavam assim próximas fisicamente, mas estavam sempre ali do outro lado, né? A gente estava sempre a conversar pelo WhatsApp. Eu logo preciso tal, vai assim. E foi muito bom para mim, porque eu acho que se eu ficasse muito dependente dessas pessoas, né? Se elas estivessem ao meu lado, claro que ia criar uma dependência maior, ia ficar com aquele receio todo, aquele medo de sair. Mas como por causa da vida corrida, né, e trabalham, e também eram pessoas que eu também tinha pessoas que estavam no outro estado, né, porque eu estou em São Paulo e tem pessoas que estão no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, então não vão sair para vir segurando a minha mãozinha para andar, minha gente, também não, né? E falando de um país que também é da mesma expressão, claro que não precisa assim tanto, e foi bom, né? E eu amo muito, né, a minha rede de apoio, minha gente. Eu não sei como é que é pessoas que dizem, não, fulano não andou comigo, fulano não. Nós também temos que entender que esse fulano tem as suas coisas por fazer, tem a sua vida, e você está num país distante da tua
família, tua rede grande de apoio mesmo. Então, nós também temos que entender isso, né? Não podemos querer que a pessoa venha, segura na nossa mão, vamos andar, o fulano é mau porque não andou comigo, porque não. Eu digo que eles fizeram muito bem o seu papel e ainda fazem muito bem o seu papel e desta maneira também me deram independência mesmo para poder se locomover, para poder resolver as minhas situações, né? Ir para a Polícia Federal, ver a questão da documentação, foi ótimo. Claro que eles sempre tiveram aí do outro lado para dar aquele apoio. E pronto, meus amores, questão alimentação. Minha gente, eu acho que a alimentação no Brasil não é muito diferente, né? Na feira a gente consegue encontrar muitos produtos, né, que a gente está acostumado, assim, o nosso, assim de tubérculos, né? A banana pão, o inhame, que eles aqui chamam de cará, né? O inhame, o que eles chamam de inhame é um pequenininho que na minha terra, no Kwanza Norte, né, eu cresci chamando de bombombo. Então, aqui você não precisa ir em lojas muito específicas, né? Loja africana, loja... Não. Mesmo na feira, tu consegues encontrar produtinhos, assim, da nossa base alimentar, que a gente gosta, né? Principalmente, as pessoas dizem, aqui no Nordeste, é que você ali se sente mesmo em Angola, né? Os produtos, a alimentação, tem muita coisa parecida de Angola, que tem muita farinha, tem o óleo de palma, né? Então, eu acho que o Brasil, quanto à alimentação, estamos bem servidos, diferente de quem está, assim, num país europeu, né? Que ali necessariamente tem que procurar lojas específicas, né, para encontrar certos alimentos. Aqui nós não, né? Na feira nós conseguimos encontrar uma boa parte daquilo que a gente gosta e, claro, coisas bem específicas, né? A gente vai na Casa Nordestina, que eu encontrei, eu já visitei a Casa Nordestina, tem bastante farinha, tem a corvina seca, tem o bagre escalado. Minha gente, tem carne seca, assim, caseira, né? Pronto. E, assim, é uma loja que vende muitos produtinhos bons. E agora, coisas assim, bem específicas, né? Tipo a nossa fuga de bombom. Claro que a gente vai ter que procurar alguém que vende, né? Ou aquele bagre fumado, né? Coisas assim mesmo, bem nossa, que aqui no Brasil realmente não tem. A gente vai procurar alguém que vende. E no Brás tem pessoas que trabalham com isso, também não é uma dor de cabeça. É um pouquinho caro, né? Porque as coisas vêm da Angola, mas dá sim para comprar para matar a saudade. E eu ainda não estou preocupada, por quê? Porque quando eu vim na minha mala, eu trouxe óleo de palma, eu trouxe fubá de bombom, eu trouxe bastante peixe seco, eu trouxe o quê? Ai, esqueci agora, mas eu trouxe um de coisinhas assim, que eu ainda tenho óleo de palma e tenho fubá de bombom, porque o meu peixe seco já acabou, né? Mas eu sei que eu posso comprar na Casa Nordestina. Também na Casa Nordestina encontrei a jangubinha vermelha, minha gente, então não tem muita dor de cabeça, né? E claro, se eu quiser, aqui tem pessoas que fazem envio, que eu posso pedir, olha, fulana me envia, mas claro que eu preciso isso, né? Se a pessoa tem, claro, vai se mimar, mas se não tem, né, deixa para depois quando tiver. Mas dá para matar assim a saudade de comer o inhame, banana pão, banana verde. Minha gente, tem quiabo, tem berinjela. A única coisa que não tem é jimboa, mas dá para substituir pelo espinafre. Vocês viram no dia que eu fiz o calulu, eu fiz isso. Então, acho que a comida Brasil estamos bem servidos mesmo, tirando os alimentos específicos, né? Mas que também a gente compra. Mas o que é falar do Brasil? Eu falei, olha, clima. Minha gente, eu quando vim em novembro, e novembro estava assim, naquele clima
outono, primavera, né? E que as temperaturas é aquele clima assim mais gostoso, que chove, não está muito quente, nem está muito frio, tá ali assim. Mas eu não senti isso, porque quando eu cheguei a temperatura estava 15 graus. 15 graus. Nosso frio de Angola normalmente é dos 8, né, 17, mas aqui era 15 graus, mas sensação assim de 14, de 13, eu passei frio mesmo, frio. E eu pensei que não, aquele era frio que eu estava sentindo, não. Agora que estamos em junho, minha gente, que eu vi que as temperaturas foram a 9 graus, a sensação era de 5, estava bastante frio, eu usei luvas, usei touca, né? Porque há 2 dias o clima está ótimo, mas claro, o clima de São Paulo, ele é assim, muito variável. Em um dia, aqui costuma dizer, em um dia você vive todas as estações, né? Você vive o verão, você vive o outono, você vive a primavera, você vive o inverno e é assim, não adianta, você não acha, olha, só teve o mês de fevereiro e o mês de março, foi o que eu gostei. Foi o tempo que eu gostei. Tava chovendo, mas não choveu muito. E tava com um clima ótimo. Não tava nem quente, nem frio. Para mim, tava bom. Mas para o paulistano, né, para o brasileiro, já estava muito quente. Ele já ficava, ai, tá muito quente. Estavam com roupas super arejadas. E eu tava de boa, como eles dizem. Eu tava bem, porque Angola é muito mais quente, então para mim estava bom. Eu passei o fevereiro e o março, o abril também. Agora quando começamos a chegar maio, junho, minha gente, olha, frio. Só hoje, ontem e hoje, né, é que o clima, ontem foi terça, hoje é quarta, é que o clima está gostoso, mas mesmo assim, né, tô aqui com roupa do frio, toda tênis e calça, porque não gosto mesmo de apanhar frio e eu já sou muito friorenta, então é um clima assim bem louco mesmo. As pessoas aqui ficam assim toda hora com tosse, com gripe, por causa mesmo desse clima que é muito, mas muito variável mesmo, bem variável aqui o clima, é uma loucura. E tem aqueles dias que você tem que se comportar como cebola, né? De manhã você se agasalha tanto, chega aquela hora assim, 11, 12 horas, começa já a tirar. Se meteste casaco, se meteste touca, se meteste luva, vai já começar a se desmontar, porque já vai ficar quente. E no finalzinho do dia também frio, minha gente. Então, eu até costumo dizer, eu quando for para a Europa, porque eu sei, né? O meu bom pai vai ajudar. Porque a gente quer sempre conhecer outros países, há essa vontade, né? Porque na verdade nós queremos ficar no nosso país, né? E conhecer outros países, mas às vezes a circunstância da vida nos obriga nós a sair do nosso país, mas ainda a gente ainda quer conhecer outros sítios. Eu já disse, se eu for para a Europa, tenho que ir no tempo de verão, porque no inverno, minha gente, eu não sei, eu sou friorenta demais, se bem que eu estou a repor aí as minhas roupinhas de frio, né? Porque eu trouxe algumas, mas não está a suprir, né? Quando o frio está mesmo a dar. Mas fora isso, tem sido ótimo. Questão do racismo, eu sei que ele existe, nem vou ligar isso, nem vou ficar atenta a esse tipo de coisa, porque o que me trouxe aqui é muito maior que isso e eu sei que nem é isso que vai me abalar, né? E racismo está em toda parte do mundo, eu só não vou prestar atenção nesse tipo de coisa. Talvez é por isso que eu não noto, assim, como eu não estou focada, não olho para isso, então eu não noto nada, né? Talvez já passei por alguma situação e eu simplesmente ignorei, né? Porque quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um foco, minha gente, nem ligamos para isso, né? E é isso, meus amores. Tem sido bom, adaptação boa, né? Tive alguns
percalços, né? Como eles dizem, uns perrengues. Mas é mesmo assim, não tem como. Sítio novo também você não tem nenhum problema, não se perder um pouquinho, também não. A gente se perde mesmo. E a outra questão também, né? Voltando na questão língua, é que quando me ouvem falar, as pessoas, mas você está aqui há quanto tempo no Brasil? Você não é, por causa do sotaque, eles dão conta que eu não sou brasileira, né? Ah, você é de que país? Eu sou de Angola. Angola? E está há quanto tempo aqui no Brasil? Ah, não, estou no princípio, estou há 2 meses, estou há 1 mês. E já fala tão bem o português. Você olha, depois diz, eu falo português, porque Angola fala português, nós também fomos colonizados pelos portugueses, a nossa língua oficial é o português, embora tenhamos muitas línguas nativas, mas a gente fala português, e aí eles ficam assim mesmo baralhados, e tu notas que não é porque estão a se fingir. Realmente o brasileiro não sabe, boa parte, né? Nem todo mundo. Há pessoas que sabem que Angola fala português, faz parte dos palopes e tudo mais, mas há quem mesmo não sabe mesmo. Ele fala, fala português, nossa, não sei o quê. Mas eu pensei que vocês falavam francês. Outra coisa também é isso, né? Não sei porquê, que sempre as pessoas pensam que eu falo francês. Outro dia, bonjour, e eu também respondi, bonjour, monsieur. Eu sei assim, bonjour, como ça va bien. E quando ele foi desenvolver a conversa, eu já não parle François, não falo francês, né? Ele já, me enganaste, não sei o quê. E é assim, né? Inglês não, mas sempre me perguntam se eu falo francês. Não sei se é por causa da questão que eu me apresento, que eu visto, né? Sempre confundem com francês, com uma francesa. Falar francês, mas pronto, né? E eles quando ouvem falar ficam assim todo bugado. E é quem diz assim, mas você não tem o português de Portugal, né? E também não tem do Brasil, tem outro sotaque, então faz uma confusão, mas é de boa, né? Como eles dizem, de boa. E eu explico, né, que Angola fala português, que tudo mais. E essa questão deles pensarem que a África é só um país, é verdade, minha gente, é verdade mesmo. Viver isso, né? A gente fica assim meio... Mas é verdade. E achar que todo mundo se conhece, que fala a mesma língua e que fala francês. Eu fui num sítio que vende açaí. E a moça disse, olha, nós recebemos aqui um angolano, mas foi difícil se comunicar com ele. Eu disse, olha, ele talvez teve uma passada por Angola, mas ele não deve ser angolano, porque Angola fala português. Nós tivemos que usar até o Google Tradutor para se comunicar com ele. Eu disse, não, angolano de certeza não, porque Angola é expressão portuguesa, né? Fala português e é a nossa língua oficial, então não tem como. Então, meus amores, esses são os meus 6 meses no Brasil. Estou a gostar. Se vocês querem mais vídeos falando da minha viagem, como é que foi viajar com 2 labradores, né, de Angola para o Brasil, como é que... Tirar mais dúvidas, né? Deixem aqui nos comentários que eu trago mais um vídeo falando, né, sobre como está a ser aqui a minha adaptação no Brasil, como foi a minha viagem de Angola para o Brasil, como foi vir com os meus 2 labradores. Tive algumas situações no aeroporto, mas vamos deixar para outro vídeo para não ficar muito longo. Então é isso, meus amores. Estou aqui nessa casa das rosas, né? Nessa casa que é muito assim, tem uma boa vibe, né? Tá aqui, é muito bom. E eu tô a pensar fazer mais vídeos aqui. Sempre que eu vier para essa área, né? Resolver os meus assuntos, os meus documentos, acho que eu vou escolher sempre um cômodo para gravar aqui. Então, meus amores,
É isso, adaptação boa, alimentação boa, convívio com as pessoas bom. Graças a Deus, o bairro que eu vivo tem segurança, é uma segurança, mas claro, como eu disse, temos que também nos cuidar. E é isso, meus amores. Se você cai aqui de paraquedas, já vai se inscrever no canal, ativa aí o sino das notificações, deixa aquele like, né? Vem fazer parte aqui desta comunidade para que esse canal cresça cada vez mais. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar esse canal e eu fico por aqui, né? Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Beijo e tchau!